Mas é um jogo em que o São Paulo, como a gente já disse aqui, o confronto não tem conversa entre São Paulo e LDU, né? São 3 jogos lá, 3 vitórias da LDU. 3 jogos cá, 3 vitórias do São Paulo. Então, acho que o principal objetivo do São Paulo amanhã, Ranieri, é sair vivo deste duelo para tentar decidir aqui no Morumbi na semana que vem, né? Perfeito. Assim, um empate vai ser muito comemorado, muito celebrado, né? E praticamente vai colocar o São Paulo aí com um pé na próxima fase da Libertadores da América. Mesmo uma derrota por 1-0 não é um resultado desastroso. O problema é um placar já a partir de 2 gols de diferença, aí já complica bastante, 3 gols de diferença também, mesmo, né, com o apoio do torcedor, que com certeza vai lotar o Morumbi. Aí o São Paulo ele se complicaria um pouco mais. Mas o São Paulo, vale destacar, que tem a segunda melhor campanha da Libertadores da América, né, atrás apenas do Palmeiras. E nos jogos fora de casa tem conseguido ser bastante competitivo. Então isso para o torcedor são paulino é um alento, apesar da questão da altitude. Para esse jogo, né, a equipe que venceu o Botafogo por 1-0 no Morumbi, em relação a essa equipe, deve ter bastante modificações. Porque, por exemplo, na zaga, é provável que o Crespo ele volte com os 3 zagueiros titulares. Lembrando que o Toló e o Sabino jogaram contra o Botafogo e, em tese, eles não são titulares, apesar de o Sabino estar jogando muito bem. Então, o Ferrarese deve voltar e também o Arboleda, né, que entrou contra o Botafogo, ele deve ser titular também, ao lado do Alan Franco. Mudança também dos 2 volantes, existe essa possibilidade, né, porque o Pablo Maia foi titular ao lado do Alisson contra o Botafogo e a dupla titular, na verdade, é Bobadilla e Marcos Antônio, que voltam a ficar à disposição e que devem atuar. E o ataque também, né, uma mudança ali na dupla de ataque. No jogo contra o Botafogo foi o Dineno e o Tapia, e agora, provavelmente, com o retorno do Ferreirinha e do Luciano, eles devem formar a dupla de ataque. Ou seja, a possibilidade de 6 modificações. Fica assim, aquela pulga atrás da orelha com o torcedor, né, de jogadores ainda que não estão 100% fisicamente, casos do próprio Marcos Antônio que está voltando de lesão, também do Arboleda, né, mas se eles forem para o jogo, provavelmente é porque o Crespo e a comissão técnica entendem que os jogadores eles estão em condição. Então é isso, o São Paulo vivíssimo na Libertadores, é um confronto difícil. Ontem a gente fez a enquete, por exemplo, qual adversário é mais complicado? O River Plate para o Palmeiras ou a LDU para o São Paulo? E eu votei na LDU para o São Paulo. Eu também. Por causa da Sério, questão... vocês acham isso? Opa, Não, o River Plate, ele é mais... Ele é um mais time pesado, melhor, ele tem mais camisa, mais peso. ele tem mais peso do que a LDU. Mas a LDU tem alguns outros atenuantes, agravantes, aliás, que é o fato da altitude, é o fato do retrospecto do São Paulo lá em cima. o retrospecto, o fato de o São Paulo, por mais que tenha evoluído com o Crespo, não dá para colocar no mesmo patamar do Palmeiras. O Palmeiras, ele tá mais à frente enquanto equipe. Então, por isso, assim, eu acho que é mais difícil a LDU pro São Paulo do que o River Plate pro Palmeiras. Não sei o que você pensa. Não, eu entendi o que você falou com relação a equipes, né? A equipe do São Paulo enfrentando a LDU e a equipe do elenco Palmeiras contra River, Perfeito. né? Eu entendi. Mas acho que o adversário, ainda concordo, né? Mas eu discordo só com relação a adversários. Não com elenco, tá? Tô falando Sim, adversário. sim. Tivesse que escolher um adversário de todos que estão aí, quem que você escolheria? Entendeu? Essa é a... Duvido que você escolheria de repente, o River Plate. Talvez, acho que o Estudiantes seja até um pouquinho... um nível pior de todos que estão aí. Ou o próprio Vélez, né? Ou Vélez. O Racing mesmo, é mais parrudo, Cascudo, né? Sim, Cascudão, né? Mas a LDU tem a grande questão da altitude, né? Esse que é o grande bicho. Se fosse a LDU sem altitude, aí com certeza eu diria que o River Plate é um adversário muito mais difícil pro Palmeiras do que a LDU seria pro São Paulo. E eu acredito que uma vitória da LDU por 2 gols de diferença, acho muito difícil o São Paulo reverter, mesmo no Morumbi lotado, com 60 mil pessoas. E você vê o Corinthians tomou 3 gols do Barcelona em Guayaquil sem altitude. E depois não conseguiu aqui reverter. Difícil, É né? muito difícil. 2 gols de diferença, eu acho muito difícil o São Paulo reverter. Pode acontecer no Morumbi? Claro que pode, com o Morumbi lotado, a força da torcida, com o time do Crespo tá bem embalado, mas 2 gols de diferença é difícil. É porque São também, Paulo... né, tem aquele detalhe, desculpa, Não, fala, porque tem o detalhe também, não é só 2, né? Porque 2 leva pênaltis ainda, né? Isso, leva pra pênaltis. É complicadíssimo, né?
E o São Paulo vai ter que jogar com muita inteligência por causa dessa altitude, né? Eu me lembro lá em 2004 que o São Paulo levou um monte de tubo de oxigênio pra lá, porque no intervalo a galera teve que usar mesmo, porque cansa. 2.850. É, quase O 3, pessoal hein? fala que já começa a ter problema depois de 2.500, né? Inclusive os médicos e tal. E como eu tava lá, você vê de pé, que o pessoal associa muito a altitude de La Paz, né? Que é 3.500 e tal. É o alto onde jogou o Brasil agora, que é mais alto ainda, 4.100. Mas 2.850 já pega assim. Se você não for inteligente e dosar a tua energia, você arria o carro lá no segundo tempo. Não tem jeito. O carro para no segundo tempo e aí os caras vão crescer e vão tentar definir o jogo. Agora, Já foi, Marcelo? Pra lá? Já. Eu fiz, como eu te falei, em 2004 eu fiz São Paulo e LDU lá, foi 3-0 pra LDU. E aí sente mesmo, Marcelo? Sente. Quer dizer, eu não corri nem nada, né? Mas... Não, é mesmo assim, né? Mas a dor de cabeça que me deu foi Eu fiz feia. São Paulo e Opa, Cienciano em Cusco. Faz o seguinte exercício, Dodô. Respira pela metade. Fica respirando até a metade do que você pode, do que Cusco é você muito mais comporta. alto, né? É um pouquinho mais alto. Um pouquinho não, é muito mais alto. Acho que é 3 e tralalá três e também. alguma coisa. Aí você muita respira, coisa, né? você fica pelo menos 5 minutos respirando a metade do que você pode. Vai te dar dor de cabeça. E é isso que você tem. A metade da sua respiração. É esse o exercício que você tem que fazer para você ter uma ideia de como é na altitude. Imagina correr intensidade. O pessoal que sobe escada nos estádios lá tem uma dificuldade tremenda. E não tem jeito. No hotel, você tem que tomar o chá de coca. Porque se você não tomar o chá... O jogador não pode, né? O Zé o jogador não diga, pode. né? Mas, por exemplo, ele nós... ajuda? Ele nós- ajuda? Ajuda. Ajuda a quê? Ele A abre combater o... os efeitos da altitude pra quem não tá Caraca. acostumado. Eles falam Só que você é toma demais, entra no doping, né? O jogador entra, o não Zete, pode. você lembra o jogador Zete? não pode. Lembro. Na reserva da seleção, ele se entupiu de charicoca por causa dos efeitos, só que acabou pegando no doping, né? Mas no Resquícios. hotel lá... Dá barato esse já chá de tinha coca aí? dentro lá pra você Acho comprar, que não. juntamente lá com os alimentos e tudo, Claro, tinha é lá pra liberado, você fazer o consumo, pra você fazer o chá. E fala, se você puder, já faça o chá, a gente manda água Que quente loucura pra isso, você, hein? porque senão é complicado.